Paz e graça, isso que eu falava, nesse 28 de agosto, quinta-feira de 2025, vamos continuar a nossa série de estudo e vou colocar os links dessa série de estudo de Efésios na descrição para quem não assistiu os vídeos anteriores, poder ter o link aí abaixo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 de Efésios, é o grande capítulo 6 de Efésios, que é o capítulo a armadura do cristão contra as ciladas do diabo. Vamos falar sobre essas ciladas do diabo, principalmente no Brasil. Vamos dar uma dica, assiste até o final. Vamos dar uma dica para você não ser enganado pelas ciladas do diabo, que no Brasil são muito fortes, né? Não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil de uma maneira específica. Nós vamos falar sobre essa cilada do diabo, que muitas pessoas estão aí presas. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa este nosso entendimento e dos ouvintes, o coração, para que a tua palavra dê frutos na mente, na alma, no coração dos nossos ouvintes, e que nós possamos discernir e compreender por Jesus Cristo, que é o entendimento da tua palavra e da revelação da tua doutrina explícita pelo apóstolo Paulo, que vamos estudar hoje em Efésios 6. Amém. Então esse capítulo começa com a exortação de Paulo para que nós obedeçamos ao pai e à mãe, quem tem pai e mãe, e com promessa que tenha vida longa sobre a terra. É interessante isso porque os bons conselhos nos livram da morte, né? Tanto no trato da saúde como no trato da vida profissional, na vida social, política. Os mais velhos, os mais experientes que nos amam, que é o pai e a mãe, que nos ama, claro. Aí está implícito, Paulo está falando um pai e uma mãe, que nos dá bom exemplo e que nos honra, e nos ama, né? Então nós temos que obedecer, não um pai que não nos disciplina e nos aconselha segundo o Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Esse mau conselho de pai e mãe, indisciplina de pai e mãe, a gente não deve seguir, tá? Aqui, claro, precisa entender o que Paulo está dizendo. Para nós obedecermos mãe e pai, desde que eles estejam nos educando de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Óbvio e evidente que um pai que é viciado, um pai que é imoral, um pai e mãe que não tem o conselho, a disciplina, o conhecimento, o ensinamento de Deus, não deve ser obedecido, né? Deve ser respeitado, mas sem obedecer, né? Há pai que orienta os filhos a se perder, né? De jeito nenhum, de maneira alguma. Quanto a vós outros escravos, obedecei aos senhores temendo-os com todo o teu com o respeito e temor, com seriedade de coração, como a Cristo, né? Tendo-os, né? Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor recompensa por todo o bem que fizer. Que Paulo está dizendo que o bem que nós fazemos no serviço, no trabalho, no produto que produzimos, no serviço que prestamos, ele é recompensado por Deus, o bem. Com o quê? Com promessas, com recompensas, com galardão, com prêmios. E o mal é recompensado com castigo. Logicamente. Se Deus recompensa o bem com favores, prêmios, bondades,
e também a sociedade recompensa, né? O mal é recompensado com castigo. Pode ser que o castigo demore, né? Aí você vê os corruptos aí cada vez melhor, né? Oprimindo os outros e tudo, mas vai chegar a hora em que Deus vai castigá-los. É o caso do Brasil hoje, né? E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Então, Paulo também dá o conselho para os servidores, os funcionários, também para os empresários, para o cidadão e para as autoridades. Então, as autoridades não devem extorquir as pessoas, o cidadão, corromper na sua função, porque Deus não vai fazer diferença, porque você, autoridade, não vai deixar de puni-lo, pois ele está acima de toda autoridade. E o escravo e livre também receberá a sua recompensa pelo bem que fez. A questão do escravo, muitas vezes, alguns comunistas, né, que são anticristãos, socialistas ou mesmo ateus, eles pegam essa passagem e dizem: ah, Paulo, ele está concordando com a escravidão. Não, Paulo não está concordando com a escravidão, tanto que a carta de Filemon, ele pede para liberar um escravo que se converteu, a Onésimo, o senhor daquele escravo. O que ele está fazendo é encontrar essa realidade que o cristianismo estava começando. Então, o que ocorre? É que a gatinha tá chegando para o cantinho dela ali. Então, o Paulo, ele estava encontrando essa realidade da economia da época, que era a escravidão. E ele estava aconselhando que aqueles escravos que se convertiam, não é, aguardassem, não tentassem fazer uma revolução, mas servissem com humildade, porque se mesmo que ele não pudesse, naquele momento histórico, chegar à liberdade, à maturidade social que promovesse uma libertação de escravos, ele era escravo de servo. Nós somos servos do Senhor Jesus. Então, ser servo não quer dizer nada. Se nós temos essa mentalidade espiritual, mesmo que nós sejamos livres, nós somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que servir a Ele. Nós temos que servir a alguém. Nós não vivemos só para nós mesmos. Mas isso não quer dizer que Paulo era a favor da escravidão humana, né? E aqui também ele fala sobre as autoridades e os empresários, que são os senhores, né? Proceder de forma justa para com os seus funcionários e com os servos também, os senhores de escravos. E até mesmo os escravos, eles eram bem cuidados. As pessoas às vezes pensam que os escravos eram sempre maltratados, mas não é bem a realidade da época da escravidão. Eu vi um caso de um casal de nobres europeus que tinha escravos no Brasil, e o quanto esses escravos nas suas fazendas de açúcar dava despesa, dava trabalho. Eles tinham que fornecer toda a vestimenta dos escravos, toda a comida dos escravos, tratar a saúde dos escravos. Então ele fazia todo esse trabalho e esse investimento que hoje o governo faz. Então aqueles fazendeiros que tinham escravos nos engenhos, eles tinham que fazer todo esse investimento, esses gastos, esse desgaste gerencial com os escravos que eles tinham, né? Não era pouca coisa, não era pouco serviço. Tanto que alguns nobres desses engenhos, na época colonial, desistiram do Brasil, foram para a Europa, voltaram, disseram: não, lá eu tenho baile, tenho festa, eu não vou ficar aqui cuidando desses escravos. Foram embora. Então, às vezes, os comunistas, socialistas, na sua conversa fiada, né, só falam mal da colonização do Brasil, né, e se revoltam, procuram trazer revolta, mas não é bem assim os fatos da história. Concluindo, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Então ele faz uma conclusão da epístola, que ele já está fazendo a conclusão, o último capítulo. Ele diz, em resumo do resumo,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele está dizendo que nesta vida de cristão, como ele disse, nós não estamos bem. Nós precisamos de muita força, muita união com Jesus Cristo e da sua força e do seu poder. E porque os dias são maus, como ele disse, devemos aproveitar as oportunidades. E agora ele vai adentrar nessa grande sessão das dicas para nós fugirmos das ciladas do diabo, do nosso inimigo que ronda nossas almas para levar para o inferno abaixo da terra. Ele quer nos reduzir, nos colocar numa região inferior, ainda pior do que essa que nós estamos. Ele não quer que nós subamos para o paraíso, para as delícias, para a alegria eterna do paraíso, muito menos ter a salvação da alma e a ressurreição com um corpo glorificado que ele nunca terá. Então o diabo sabe disso e ele é inteligente, sabe que nós somos inteligentes e ele não vai nos seduzir e nos enganar com coisas simples, mas com artifícios muito complexos, muito inteligentes para nos enganar. Então é preciso ter muita oração, ter muita força de Deus e poder e revelação de Deus, entendimento, para escapar de todas as ciladas. Algumas nós vamos cair, não tem jeito. Ciladas da carne, do pecado, da sedução. Mas Deus proveu um advogado, que é Jesus Cristo, e o arrependimento para nós voltarmos à linha, nós voltarmos ao caminho apertado. Então, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, no verso 11. Então aqui ele vai nos dar a armadura de Deus para ficarmos firmes, como numa guerra. Né? Eu sempre conto um exemplo que eu ouvi, que me contaram da Guerra da Malvina, dos argentinos com os ingleses. E os argentinos perderam a guerra. E um senhor de 28 anos, ele veio à cidade dele e conta que foram dezenas de soldados. E só ele voltou com vida. Aí essa pessoa perguntou, mas por que só você conseguiu sobreviver da guerra das Malvinas? Aí ele explicou, ele disse, olha, eu já tinha uma certa idade, eu tinha quase 30 anos, mas os jovens que foram na minha cidade eram muito novos, 19, 18, 20 anos, então eles não tinham maturidade. E os ingleses eram profissionais. Então as trincheiras que nós ficávamos, esses jovens dormiam até 9 horas, 10 horas. E os ingleses acordavam na luz do sol e começavam a atirar. Então eles pegavam os soldados nas trincheiras dormindo. E eu não, eu acordava na luz do sol e começava a me proteger e a atirar e combater os ingleses. E terminei sobrevivendo, só eu. Então isso é que Paulo está nos dizendo, ficai firmes, vigiai, para podermos, com todo o poder e a força de Deus, para resistirmos às ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Claro que Paulo está dizendo que nós temos que lutar contra o ser humano também, mas não é o foco, não é o principal. A força dos nossos inimigos está nos espíritos, no diabo, nas regiões celestes. Eles também, como os anjos de Deus, circulam pela atmosfera, pelo ar, pelo espaço. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Então, existem movimentos celestes de espíritos bons e de anjos caídos, de anjos de Deus e de próprio Jesus Cristo. Eu já vi uma luz do céu subindo, anjos, estrelas subindo. Já filmei um desses anjos estrelas que apaga, que sobe, que desce. Então existem seres espirituais que estão nos protegendo, mas existem seres espirituais que estão criando ciladas do diabo para que nós sejamos oprimidos, escravizados, destruídos, mortos, lesionados. E Paulo diz que eles estão nas regiões celestiais e que nós temos a armadura. Nós vamos ver com detalhe o que são essas armaduras. Essa é a dica que você que assistiu até aqui vai ganhar para proteger você, sua família, os seus e a sua alma.
Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, o cinto, a verdade. A couraça da justiça está junto com o cinto e com a espada do lado. Então, a verdade tem que amarrar a paz do Evangelho e tem que amarrar a verdade do Evangelho. A couraça da justiça. Então, o cinto da verdade segura a couraça da justiça. Então, justiça sem verdade não é justiça. Paz sem o Evangelho e sem a verdade não é paz. Tem que estar toda a armadura de Deus, da palavra de Deus. Com isso, você fecha as mentiras do diabo, as ciladas do diabo. Por exemplo, tem um site aí que é Histórias de Caminhoneiro. São impressionantes histórias de que o motor quebrou, apareceu na mata espíritos vestidos de branco que me ajudaram, que socorreram naquela rodovia 364, que vai de São Paulo até Cruzeiro do Sul, no Acre, no meio da floresta. E aí eu perguntei no posto se tinham mecânicos que ajudavam as pessoas, e me disseram que não. Então, dezenas, milhares de histórias assim. Mas isto não é doutrina bíblica. Isso aí não é uma doutrina de São Paulo, dos apóstolos de Jesus Cristo. Isso não foi explicitado dessa maneira, que os mortos têm o espírito, fica rondando a terra, ajudando os outros, ou com cirurgias, ou com conserto de caminhão na estrada, etc. Ou em acidentes, nada disso. Deus manda anjos. Então, quando você houve essas histórias de que eram espíritos de quem tinha morrido, mecânicos que tinham morrido, ou de que eram policiais rodoviários que tinham morrido, avisou que iria uma árvore cair, a árvore caiu, etc. Cuidado com essas histórias, porque isso não é uma doutrina bíblica. Deus não nos disse que mortos vêm nos ajudar aqui na terra. As almas dos mortos, Paulo nos diz em outra carta que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele está nesse mundo, está pior. Se ele vai para Cristo, ele está bem, está melhor. Então a alma que está com Cristo está melhor. Ela não vem aqui para esse mundo, porque uma alma sem corpo, como é que ela vai poder ajudar os vivos se ela não tem nem corpo? Ela não tem mente, ela está dividida, né? Ela tem falta do corpo, ela tem falta. Então ela não pode estar numa situação que possa ajudar os outros, mas ela precisa de ajuda. E ela com Cristo tem toda a ajuda que ela precisa. Mas ela está com Cristo, não aqui rondando a terra. Eu já vi muitas histórias de caminhoneiros dela. Essas aí, com esse kardecismo, principalmente em Minas Gerais, é muito forte, em Araguari, por causa do Chico Xavier, que é um espírita que vai em cemitério junto com um macumbeiro fazer trabalho. Também não é uma coisa só de mesa branca, do bem, da caridade, como muitos pensam, não. Mexe com coisa de defunto, de carne de defunto, etc. É uma coisa bárbara, um terror, mas com uma fachada de luz, de vestes brancas. Então o diabo é inteligente, ele vai vir com a aparência do bem. Fazer uma cirurgia aqui na região do Rio Grande do Sul, tem um homem aí que faz filas de pessoas com maquita fazendo cirurgia, furadeira fazendo cirurgia, etc. Ele foi até um político, largou tudo para fazer isso. E as pessoas vão lá, cuidado, são ciladas do diabo. Jesus não explicitou isso aí. Nós vamos fazer cirurgia do bem com maquita, com furadeira, sem ser médico, sem a ciência, sem o entendimento da ciência. Isso dá ruim, isso dá ruim. Estai, portanto, firmes, trazendo com volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno tem poder de influenciar a nossa mente, de dar visões. Eu já tive uma visão do maligno, em que eu vi um poço, vi orgias de carnaval no poço, e uns morcegos pretos, depois o poço escureceu, e eu fiquei paralisado, uma visão assim que ele me deu. Eu vi um dia anterior, tinha visto esse espírito
até com a roupa bonita. Eu pensei que era Jesus, né? Mas como é que Jesus vai me dar uma visão dessa? Para quê? Para me assustar, para me apavorar, me aterrorizar? Não. Isso não é coisa de Deus. Aquele espírito não tinha, era um vulto no rosto, não tinha uma expressão de anjo de Deus, não tinha nada. Mas tinha uma roupa bonita, tinha uma veste bonita. Então essas coisas acontecem na vida da gente, esses fenômenos. Ou na estrada, no acidente, ou num sonho, ou no quarto, como foi o meu caso. Mas a gente tem que julgar tudo pela palavra, pela doutrina. Por isso que é importante ter um teólogo, fazer um curso de teologia. Por isso é importante você ter um pastor, um líder espiritual seu, bíblico, né? Um padre bíblico que saiba aprofundar as doutrinas, até na linguagem, na língua original, pegar o mistério da palavra, o entendimento de Jesus em oração também, para que você possa ter informações que salvem você das ciladas do diabo, das setas do maligno, que pode nos lesionar, nos roubar, até nos matar e nos perder a salvação. Então, com falsas doutrinas como espiritismo kardecista, reencarnação, a coisa veio da Índia, isso aí tem milhares de anos, da yoga da serpente, do diabo, lá do paraíso. É o mesmo diabo que inventa ciladas, falsas religiões e vai seduzindo e oprimindo as pessoas. E até que as pessoas perdem toda a consciência do bem, do mal, da palavra, da verdade. Então Paulo está nos dando essas dicas. Olha, a verdade da palavra de Deus, o cinto da justiça, tudo junto. E o capacete da salvação. Nós temos esse capacete da salvação. Mesmo que o diabo monte ciladas e nos mate, mas nós temos a salvação em Cristo, a doutrina, salvação em Cristo, só em Cristo, advogado, mediador. Só Ele garante, Ele é Deus, só o Cristo Deus. Não é como alguns judeus messiânicos dizem Jesus, Yeshua, homem, né? Mas que não é Deus, é um sábio, é um iluminado de Deus, mas não é Deus. Eles têm dificuldade de entender que Jesus é Deus, que é o verbo que se fez carne, como diz o apóstolo João. Que é igual ao Pai, ele é igual ao Espírito, só que ele se submete ao Pai, mas ele é igual ao Pai. O Espírito Santo também é igual ao Filho e ao Pai, mas submete ao Pai e ao Filho. Então, é preciso entender essa doutrina da igreja, que discutiu isso séculos no Concílio de Nicéia, Calcedônia, Constantinopla, Éfeso. Então a igreja, os séculos, os doutores da igreja discutiram há séculos. Aí de repente vem uma pessoa aí do espiritismo, se converte, começa a inventar heresias, inventar histórias malucas, né? Doutrinas de demônios, como Paulo fala em outras epístolas de 1 Timóteo, que o diabo também tem suas doutrinas, suas religiões falsas, e com inteligência para nos fazer tropeçar, enganar, ficar cego. Né? Eu falei que encontrei uma mulher agora recentemente, falando dos espíritos bons, dos espíritos maus que entram pela barriga, o mal, né? Pelo umbigo, e das plantas que têm energia, captam energia má, boa. Tá, alguma coisa dessas pode funcionar, acontecer, mas não vai entrar nessas religiões, porque elas não têm a palavra revelada. Tudo que é do sobrenatural foi revelado. Deus escolheu homens como Paulo, o maior intelectual da sua geração, com Jesus, para nos trazer essa revelação. Ele sabia aramaico, ele sabia grego, ele sabia latim, ele era cidadão romano, ele era discípulo de Gamaliel, um dos maiores estudiosos, doutores da teologia de Moisés, dos profetas, da escritura hebraica antiga. Isso há 2000 anos, com um século que eles tinham de revelação de Moisés, dos profetas e estudo. Paulo teve toda essa síntese de sabedoria e entendimento, e mais a luz de Cristo ressurreto, glorificado, que o chamou para esse ministério. Então a Bíblia não é um livro qualquer, ela foi preservada, cuidada, construída com carinho, com cuidado, com o sangue dos apóstolos, o sangue de Cristo. Custou muito. E hoje na China a gente vê lá as religiões sendo massacradas pelos ateístas, comunistas, né? Inclusive os cristãos, e a Bíblia proibida, etc. Então a Bíblia é a janela da nossa salvação, é a informação, é o conhecimento da nossa salvação. Sem ela nós estamos nas trevas, nós estamos cegos, sem a palavra de Deus.
E esse capacete da salvação, isso é muito importante. Nós temos esse prêmio da salvação da nossa alma. É um capacete, as setas do ali, que hoje é bala, né, do fuzil, não penetra no capacete. Eu vi, os judeus estão na Babilônia, né? Ali é Babilônia, ali eles vivem naquela cultura babilônica de guerra, de destruição, mas eles usam aqueles capacetes, aqueles coletes, quando estão lutando contra os terroristas do Hamas, do Hezbollah, aquela bala bate no capacete, eles escapam. O capacete da salvação de Cristo e em Cristo, da palavra de Deus, não deixa que nós fiquemos cegos, porque os nossos olhos dependem da nossa cabeça, do nosso cérebro. E se o cérebro é atingido, nossos olhos ficam cegos. Então, cuidado com a palavra de Deus. Procure crescer, fazer o seu curso de teologia. Nós temos um pendrive. Se você pedir aí no grupo Cruz e Força, a gente vai fornecer para você. R$ 40, porque eu tenho a reposição para repor a peça do pendrive. Mas são 180 arquivos, né? São 92 aulas que você vai poder assistir e crescer no entendimento da palavra. Porque a palavra é como uma espada, diz Paulo aqui. Usar igualmente o capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje não é mais espada, é o fuzil. Então a bala do fuzil, a palavra é como uma bala do fuzil. Tá vendo? Tô mandando a palavra para você aí, ó, longe onde você está. E ela chega até você pelo Espírito Santo. Então a palavra é uma arma que nós temos contra a cilada, seta do diabo, contra as balas do diabo, com o capacete da salvação, a couraça do Espírito, o cinto da verdade e a justiça o calçado do Evangelho da Paz. Então o Evangelho da Paz é o que nos levanta nesse mundo. Os pés que calçam, são calçados por essa sandália do Evangelho, nos levanta nesse mundo. Então, nós precisamos do Evangelho, da paz no coração do Evangelho, para nos levantar, para não cair em depressão, em pânico, em ansiedade. Eu já tive até hospitalizado por causa de ansiedade lá em Rolante, né? Então, a gente precisa dessa armadura toda de Deus. Paulo está nos dando essa dica para você, para os seus familiares, para os seus amigos, vizinhos, também não sofrerem nesta guerra que nós estamos. Eu vejo a guerra de Israel, os soldados lá cantando, louvando a Deus, apesar de eles estarem numa cultura babilônica, né, antiga, que eles herdaram ali, só o Novo do Antigo Testamento e aqueles livros da Babilônia que eles trouxeram, Midrash, o Talmud, etc. Eles vivem naquele cultura da Babilônia antiga, né? E aí a Babilônia é só guerra, violência, saque, né? Roubo, é só essa confusão toda que a gente vê ali no Oriente Médio com o islamismo, né? O hinduísmo, na Índia, né? Tudo aquilo é Babilônia. Eles não têm a luz de Cristo, né? A grandeza de Cristo, a bondade de Cristo, a verdade de Cristo, essa armadura de Cristo. Eles não têm, não creem em Jesus, que Jesus é Deus, que fez uma igreja, que trouxe os apóstolos. Não creem em nada disso. Então, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Então, aqueles soldados de Israel, eles vêm marchando e nas suas costas, ou coisas tristes, vai levando um soldado morto no saco, né? Mas eles vão cantando, cantando, porque apesar de eles não terem Jesus, um dia eles vão se converter. Jesus vai derramar o seu Espírito Santo, o Espírito da graça. E eles vão dizer, ai, o Messias não era o rabino que está sepultado, não era esses rabinos. O Messias era Jesus, não é crucificado. Ah, Jesus. E aí Jesus vai reinar sobre todas as nações, vai descer do céu, vai reuni-los como rei. Ele está preparando Israel, porque lá é o reino de Jesus. E se Israel está na Babilônia, nós, as nações na terra, também estão na Babilônia. Estados Unidos, Brasil, a Europa, a Rússia, todo mundo está na Babilônia. Quando Israel sair da Babilônia, as nações vão sair da Babilônia, porque Jesus vai ser o rei de Israel. Lá não vai ter democracia. Jesus vai ser o rei, vai ter uma monarquia, com nosso Senhor Jesus Cristo reinando em carne e osso, corpo glorificado, para libertar as nações dessas setas malignas, do inimigo, do diabo que domina com a Babilônia. Está lá em Apocalipse, depois nós podemos fazer um estudo completo sobre a vitória de Jesus definitiva no Apocalipse da Babilônia. E Paulo vai concluindo com 3 pedidos de oração. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente. Vigiai com toda perseverança na oração,
por todos os santos. Como ele tinha falado anteriormente, os santos são doutores, pastores, são diáconos da igreja, são operadores de milagre, falam em línguas nacionais, têm conhecimento, entendimento de línguas, etc. Então nós precisamos orar por todos os santos da igreja, que estão vivos, estou dizendo, para que eles possam nos ajudar nessa batalha das armaduras de Cristo. E competição humilde, não aquele assim, Deus, tu tem que fazer e tem que ser agora. Não é assim, não. Deus é todo poderoso, soberano. Tem que ir com humildade. Mas Paulo fala, dá uma dica pra gente. Insista. 10 anos é pouco, 20 anos é pouco, 30 anos é pouco, 40 anos é pouco. Insista, mas com humildade. Com humildade. Petição com respeito, com adoração a Deus. Mas em todas as circunstâncias da sua vida, econômica, financeira, emocional, familiar, social, política, seja qual for a sua circunstância, oração, oração, oração. E Paulo repete, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. O Evangelho é um mistério, não deixa de ser, porque a coisa espiritual é sempre mistério. Por isso nós precisamos das armaduras de Deus, a interpretação. Precisamos de Jesus para interpretar a palavra de Deus, para nos guiar em discernir a seta do diabo, a cilada do diabo e fugir dela, escapar dela. E pedir coragem para enfrentar toda essa guerra. Eu vi um soldadinho lá, um jovem, indo para um combate com Hamas, e ele, como ele cantava o Shema, né? Ele gravou ele cantando o Shema, dizendo Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, Ve'avá Yahvé Eloheinu. Quando terminou a oração, ele saiu para o combate, com o quipazinho de oração dele. Então é assim que nós vemos esse sofrimento, né, hoje no mundo. E revelar o poder destemidamente do Evangelho, do mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, mesmo na prisão, como temos aí o nosso líder da direita conservadora, cristã, o Bolsonaro, né? Oramos pelo Bolsonaro para que ele saia dessa prisão e possa ter liberdade de liderar o seu partido político. Mais ainda nós temos que orar pelos pastores, né? Como o pastor Malafaia também, que está sem passaporte. Vamos orar por esses pastores, por os padres, pelos cristãos de maneira geral, que eles possam pregar o evangelho, que eles possam ser embaixadores, essa é a diplomacia do céu, do reino dos céus, aqui no nosso país e no mundo. Então, e falar isso com ousadia, sem temor e sem vergonha, como diz Paulo em outra carta no Romano, não tem vergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para que vós também possais saber como estou e o que eu estou fazendo, Tico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Então nós temos que ser incorruptível no amor, na fidelidade do Evangelho, da Palavra de Deus, para a salvação das almas. Amém? Então esse foi um longo estudo, que já está 33 minutos, mas muito importante desse grande capítulo de ouro, nobre de Paulo, das dicas para nós nos fugirmos, escaparmos das ciladas do diabo e das suas setas malignas, que ele tem muito poder também. Não brinque com o diabo, com os seus principados e potestades e as suas falsas religiões, não, porque elas são perigosas. Nós não devemos enfrentá-los sem os recursos e o poder, toda fortaleza do poder de Cristo. Nunca brincar com essas forças do inimigo. Elas são mortais e elas causam lesões na vida, nas famílias, nas pessoas. Peço oração pela minha família também, se você puder, e pelo nosso ministério, Igreja de Jesus, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e Fé também. Se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva. Quando tivermos 50 inscrições, temos 4 até agora,
nós vamos poder fazer lives vivas, responder perguntas, questionamentos e conversar com os irmãos, ter uma comunhão aí digital. Amém? Graças a Deus. E nós terminamos com a bênção de Deus. Senhor, abençoe e vos guarde. Responder o seu rosto sobre ti e levante a paz e o descanso e o repouso, a segurança do Evangelho no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Te lave com sua bacia de bronze, seus pés, que tudo purifica e tudo santifica. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu entendimento, agora e sempre, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade. Alf.